queridos, queridas, amados e amadas. Tudo bem com vocês? Então, voltei, eu sou Matheus Loubach. Estou de volta aí para as nossas aulas, né, de História 2, né, ou popularmente conhecida aí como História Geral, né. Mas, enfim, queridos, novamente, boa noite a todos, bom dia a todos, boa tarde a todos, de onde você estiver me escutando, de onde você estiver me vendo. Me vendo não, né? Só escutando, que vocês sabem que só vai aí a minha voz e o slide. Então, de onde você estiver me escutando, tenha uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia, tá? Enfim, para quem não me conhece, está assistindo a essa primeira aula, eu sou Matheus Loubach, professor de História. E se você não me conhece, não tem nem como você me imaginar falando que você nunca viu aí a minha face. Mas, enfim, queridos, na nossa última aula a gente estava falando justamente sobre a Primeira Guerra Mundial. Perdão, a data histórica do dia de hoje, né? Eu estou botando agora as datas históricas dos dias que eu estou gravando de fato as aulas e não do dia que vocês assistem. Então, hoje são 13 de abril, então 13 de abril de 1598, né? É o dia aí do Edito de Nantes, né? 13 de abril é o dia no qual o Edito de Nantes foi assinado, que concedia liberdade religiosa na França durante aí as reformas religiosas, né? Pelo rei Henrique IV, ele consegue liberdade religiosa aos huguenotes, que são os calvinistas que eram perseguidos dentro da França. Ao mesmo tempo também aí, 13 de abril de 1963, Sidney Poitier foi o primeiro ator negro a ganhar um Oscar como melhor ator, né? Ele foi premiado aí no ano de 1964, na verdade. O filme é de 63. É Uma Voz nas Sombras, que que em inglês é Lírios do Campo, The Lilies of the Field. Quem quiser ver o filme é muito interessante. Mas enfim, é a primeira data histórica, né? Primeiro ator negro a ser premiado com o Oscar de melhor ator, tá? Outros atores negros já tinham ganhado o Oscar, mas não de melhor ator. Então, foi aí o Sidney Poitier. Tranquilo? Então, essas são as nossas duas datas históricas. E a gente continua, né, de onde a gente parou aí, referente à Primeira Guerra Mundial, né? A gente tinha comentado justamente sobre o período aí do pré-guerra. E chegamos à conclusão de que a Primeira Guerra Mundial foi causada principalmente por um conflito de proporções industriais, ou seja, uma disputa industrial dentro da Europa para ver quem se tornaria a maior potência industrial dentro do mundo, ao mesmo tempo que tem uma disputa imperialista, né, que é aquela disputa por território, aquela disputa por dominação na África e na Ásia e também na Europa. E por outro lado também havia uma disputa, quer dizer, não por outro lado, mas uma certa revanche de alguns países por conflitos passados, né? Como por exemplo uma raiva da França em relação à Alemanha por causa aí daquele negócio que eu esqueci o nome, da dominação de Alsácia, do domínio, né, de Alsácia e Lorena. Alsácia e Lorena aí que são dois territórios franceses que foram invadidos pela Alemanha aí em 1871, né, na chamada Guerra Franco-Prussiana, que fez a Alemanha perder alguns de seus antigos territórios. A França perdeu alguns de seus antigos territórios. Da mesma forma que a gente viu também que o estopim da guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, né, herdeiro do Império Austro-Húngaro. Foi até interessante porque a gente trabalhou um pouquinho aí o dia, né, do assassinato. Eu contei para vocês direitinho como é que foi, quem matou, por que matou, quando matou. Enfim, então, o assassinato do Francisco Ferdinando foi o grande estopim para a guerra. Criou a desculpa que todo mundo precisava para entrar dentro do conflito. A Primeira Guerra Mundial, que na época não era a Primeira Guerra Mundial, era só a Grande Guerra, ou também chamada de a Guerra para acabar com todas as outras guerras. Desde as guerras napoleônicas, que se encerraram lá em 1815, a Europa não enfrentava, tá, um conflito tão grande, tão poderoso quanto a Primeira Guerra Mundial. E aí essa guerra ela vem justamente justificada como a guerra para acabar com todas as outras guerras, né? No quesito aí de que seria ela responsável por criar. Após a Primeira Guerra Mundial surgiria uma potência no mundo que seria a grande vencedora, e essa potência dominaria todas as outras e mostraria o seu lugar de poder, o que não necessariamente se concretizou, né? Que não necessariamente
aconteceu, mas a ideia era essa, que surgiria uma potência e não haveria mais necessidade de se existirem outras potências, de se existirem outros conflitos. Mas, enfim, começando aí de fato a guerra é dividida principalmente em 3 momentos, tá? Os 2 primeiros aqui, quer dizer, o primeiro deles aqui é o que a gente chama de guerra de movimentos, tá? A guerra de movimentos, que aconteceu em 1914, né? O assassinato do Francisco Ferdinando foi no dia 28 de junho de 1914. Um pouco depois, ali ainda em junho, todos os países declaram guerra e aí tem de fato início o conflito. Mas é aquilo, até declarar guerra, preparar exército, ocupar territórios, demora alguns meses. Então, a guerra só começa ali mesmo por volta de agosto, tá? Julho/agosto. Então, essa primeira guerra, que é chamada Guerra de Movimentos, ela acontece principalmente num confronto direto. Ó, estou sublinhando tudo isso aqui, você vai anotando. Ela aconteceu num confronto direto em campo aberto. Porque, galera, como a Europa não tinha vivenciado grandes conflitos desde o final das guerras napoleônicas, né? Foram as guerras napoleônicas e depois não teve nenhum outro gigantesco conflito ali. Não havia se evoluído muito, né, no quesito de armamento, né? Não havia se evoluído muito aí na produção bélica europeia. Como a gente não tinha chegado ainda a essa grande evolução bélica, basicamente os soldados utilizavam armas ainda das guerras napoleônicas. Eles não tinham novos armamentos, eles não tinham nada muito avançado. Então a galera batalhava literalmente dessa forma aqui. Você pegava um campo aberto, beleza? Você botava um campo aberto, botava um exército de frente para o outro, e esses caras iam simplesmente atacando de frente. Então você tinha um exército de um lado, outro exército do outro, e eles se atacavam de frente, montados ainda em cavalos. Pra vocês terem noção, essa galera ainda utilizava muitos cavalos para poder combater aí. E a arma, né, obviamente, que eles utilizavam ainda, eram armas muito rudimentares, né? Então, se vocês olharem aqui na imagem, vocês vão poder reparar comigo que a galera utiliza baioneta, porque essas armas, esses rifles, eles não tinham uma precisão muito grande. Como eles não tinham uma precisão muito grande, você na maioria das vezes errava esse tiro inicialmente. E aí por isso você acabava precisando da baioneta, né? Você precisava dela, que é uma espécie de facão, né? É uma espécie de facão que você vai e finca ele no seu adversário. Então, como você não tinha essa precisão tão grande, você ia lá e enfiava a faca no cara, ou você pegava também uma espada, da forma que você basicamente achar que funcione mais. Então, no final das contas, você tinha um conflito um tanto quanto rudimentar, tá? Mas assim, essas batalhas de campo aberto, de frente um para o outro, elas aconteceram, né? Eu botei aqui as principais para vocês. As batalhas de Liège, a Batalha das Fronteiras e a Batalha do Marne, que é um rio. Essas batalhas aí acontecem principalmente nos territórios da França e da Bélgica. Na real, os grandes campos de batalha da Primeira Guerra Mundial foram ou na França ou na Bélgica. Tá? Você teve, por exemplo, inicialmente uma ofensiva oriental da Alemanha. Né? Vamos lembrar, né? A gente tem a Tríplice Aliança, que é a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente, que é Inglaterra, França e Império Russo. Então você tem uma ofensiva da Alemanha contra os russos em 1914, mas logo depois se volta para a frente ocidental. A Rússia acaba tendo que lutar em menor escala, porque as grandes batalhas mesmo aconteceram na frente ocidental da guerra. Embora a Rússia tenha tido o segundo maior número de baixas. Mas, enfim, as batalhas de Liège, a Batalha das Fronteiras ali na Bélgica e a Batalha do Marne. Então, esses grandes conflitos marcaram aí a Primeira Guerra Mundial. Só que a questão é que de lá para frente a gente vai formalizar um outro tipo de guerra que é o que a gente chama de guerra de trincheiras, tá? Que a gente vai falar no nosso próximo, não necessariamente no próximo slide, mas alguns slides mais para frente. Mas é importante eu pontuar para vocês um acontecimento muito curioso no Natal de 1914, a chamada Trégua de Natal. Essa cor ficou horrível, né? A chamada Trégua de Natal de 1914. Né?
Porque o que acontece? Como eu disse para vocês, eu já vou falar já já o que eram essas trincheiras. Trincheira é um buraco no chão, mas eu vou explicar qual é o contexto delas. Mas ali já em 1914 a gente já tinha uma predominância maior das trincheiras e cada vez... Então, queridos, eu não sei muito bem aonde que cortou, né, a aula, porque teve um problema aqui na gravação, mas pelo que eu me lembro, a gente estava falando da trégua de Natal, né, lá de 1914, nas trincheiras, né, de Ypres, que acaba sendo mais ou menos uma curiosidade sobre a guerra, né, porque em 1914, ali perto das trincheiras de Ypres, a gente teve um episódio muito famoso, conhecido como a Trégua de Natal. Ypres é uma região da Bélgica, tá? Quando que as trincheiras britânicas, de frente para as trincheiras alemãs, na noite de Natal, né, no dia 24 de dezembro, né, na virada de 24 para 25, começaram a cantar a música Noite Feliz, né? Noite Feliz, Noite Feliz, obviamente aí uma referência ao Natal. E aí, dentro dessa música Noite Feliz, você teve uma trégua, né? A partir da entonação da música, os dois exércitos decidiram se unir naquela noite, cearam juntos e durante 5 dias houve trégua naquela região. Durante 5 dias, na verdade, a gente teve até mesmo uma situação de confraternização. Os soldados trocaram presentes, os soldados trocaram ceia, chegaram inclusive a disputar partidas de futebol. E aí esse episódio de 1914, né, dezembro de 1914, fica conhecido como a Trégua de Natal. Episódio maneiro, é interessante saber isso sobre a guerra, porque levanta até um questionamento, né? Porque tipo, a gente fala que a guerra é industrial, que a guerra é nacionalista, que a guerra é tudo isso. Mas será que ela é isso para todo mundo, né? Será que ela não é isso só para os grandes poderosos que controlam os estados? Será que para a população comum ela é tudo isso? Enfim, é um questionamento a se fazer. Aí tem as imagens da trégua de Natal, né? São essas duas imagens aí. A gente tem essa primeira aqui, que, né, que é uma imagem do jogo de futebol, e a segunda aqui que também é uma imagem do jogo de futebol. E essa terceira imagem aqui é um monumento que a gente tem lá na Bélgica em homenagem aos 100 anos da trégua de Natal. Em 2014, na verdade, comemorou-se 100 anos da trégua de Natal, 100 anos início da... Comemorou-se não, né? Lembrou-se, né, dos 100 anos da trégua de Natal, os 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Aí fizeram esse monumento lá onde foi justamente o evento e ainda realizaram uma partida de futebol, né? O exército britânico contra o exército alemão, em homenagem aos soldados que lutaram durante aquele período. Curiosamente, né, eu não preciso nem dizer para vocês, mas todos os oficiais envolvidos na trégua de Natal foram todos destituídos do seu cargo, presos e tirados dos campos de batalha. Mas é aquilo. Durante uma guerra, há necessidade de você pensar novas maneiras de se eliminar o seu inimigo, né? De você pensar novas maneiras de, obviamente, se tornar aí o vencedor da guerra. E aí, como a gente estava conversando, o primeiro momento da guerra, que é a chamada guerra de movimentos, é aquela guerra bem um de frente para o outro, né? É aquela guerra ali de um exército de frente para o outro, se enfrentando cara a cara, se enfrentando frente a frente. Só que a parada é que isso muda a partir ali de 1914, porque começam a se desenvolver novas tecnologias de guerra, né? Novas formas de se batalhar para justamente terminar o conflito mais rápido, né? Os soldados acreditavam que o conflito não duraria muito tempo, ninguém imaginou que seria uma guerra de 4 anos, todo mundo imaginou que seria uma guerra rápida, né? A chamada guerra para acabar com todas as guerras, a grande guerra, a maior guerra de todos os tempos. Se imaginava que seria um conflito muito rápido, mas acabou que durou 4 anos e isso era uma parada inimaginável, ninguém imaginava esse tempo todo. E aí, esse tempo todo de conflito ele acontece em parte ali pelo causa do desenvolvimento também dessas novas tecnologias de batalha, como por exemplo uma metralhadora, né? A gente desenvolveu aí o uso da metralhadora, ainda não era aquela metralhadora como a gente vê hoje, né? Utilizada aí, segurada na mão, era aquela metralhadora montada, você montava ela e segurava, alguém tinha que segurar ainda os cartuchos. E aí você tinha o seguinte, imagina você num cavalo, você está indo de frente para uma metralhadora. Se você for para um lado, ela te atinge. Se você for para o outro, ela também te atinge. Você não pode voar porque o teu cavalo não é alado, não é o Pegasus.
que tu tem que fazer? Vai pro chão. E aí, obviamente, a galera que tá vendo aqui essas metralhadoras montadas, tem aqui na imagem, né? Até esqueci de destacar para vocês. Tem aqui na imagem uma metralhadora dessa aí montada. Então a galera começa a ir pro chão. Começa a literalmente se esconder nas chamadas trincheiras, né? Trincheiras essas que eram aí enormes buracos no chão, que eu vou explicar já já. E aí, para tentar, obviamente, vencer a barreira dessas trincheiras, começam a se desenvolver novas armas de guerra, chamadas armas químicas, né? As armas químicas aí, como por exemplo, o gás cloro. Utilizava muito gás cloro, que obviamente é um gás tóxico. Da mesma forma, o fosfogênio, que é outro gás que você acaba inalando e você pode, né, ir a óbito. Mas o mais comum de todos eles, o mais famoso de todos utilizados durante a Primeira Guerra, foi o gás mostarda, que ele era chamado de gás mostarda por causa da coloração. Quando você jogava, ele tinha uma coloração mostarda. E ele foi o mais utilizado porque ele não necessariamente é letal todas as vezes, tá? É só se você inalar ele por bastante tempo. Mas o efeito dele não precisa que você respire ele. O efeito do gás mostarda se dá no contato até mesmo da pele. Então, no contato do gás mostarda diretamente com a sua pele, você acaba enfrentando queimaduras no seu corpo. Então, por isso, o gás mostarda foi o mais famoso, porque ele tinha um efeito mais rápido, mais abrangente do que os outros, né? Ou seja, um efeito mais rápido e mais abrangente do que o gás cloro ou o fosfogênio. E aí é óbvio que também há o desenvolvimento de outras armas de guerra. Na verdade, o avião ele não era uma arma de guerra necessariamente quando foi criado, né? Mas ele acabou sendo utilizado como arma de guerra na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, isso é curioso, né? Porque, na verdade, foi a primeira vez na história do mundo que um avião foi utilizado como arma de guerra, tá? O avião. O avião foi a primeira vez aí que ele foi utilizado em combate, logo depois de ter sido inventado. O curioso é que o avião, na época, você não tinha muito padronização, porque como o avião tinha sido o primeiro voo 2 anos antes, só em 1912, a galera precisava ainda entender como é que funcionava esse tipo de dispositivo. Então você não tinha muita padronização de como era um avião. Na final das contas, você tinha vários tipos de avião durante a batalha. Você não tinha um padrão, entendeu? Todo avião alemão é esse, todo avião inglês é esse. Não. Na final das contas, você tinha várias e várias modelos de avião no meio da mesma batalha. E aí o mais famoso, que está até aí exemplificado para vocês, é o Barão Vermelho. Né? O Barão Vermelho, que na verdade recebe esse nome aí, o piloto de caça alemão Manfred von Richthofen, esse era o nome do rapaz aí, Manfred von Richthofen, que era aí um soldado do exército alemão, piloto de caça, e que ele utilizava esse avião aí, né, o Barão Vermelho, porque por causa da sua coloração vermelha, e ele é considerado um dos maiores pilotos aí da história das guerras, né? Ele tem aí muitas mortes na sua conta, né? Inclusive ele é um herói nacional na Alemanha. Ele já era, né? Na verdade, no início da guerra ele já era um cara muito conhecido. E aí depois ele acaba se tornando também aí cada vez mais reconhecido dentro da Alemanha. É o mais famoso Barão Vermelho. Para quem viu aí tem uma imagem, uma réplica de como seria o avião do von Richthofen, tá? Então, basicamente, seria essa daí a forma como o avião dele se desenhava. Para vocês, por causa dessas novas tecnologias de guerra, olha aqui as metralhadoras, a gente tem que começar a pensar, a gente não, né? Os soldados começaram a pensar em novas estruturas de combate. E a mais famosa de todas essas estruturas de combate, e a mais famosa, né, foi justamente aí as trincheiras, né? Trincheira, por definição, senhores, é literalmente um buraco no chão, tá? É um buraco no chão, como eu disse, para obviamente aí fugir dos gases, para fugir das metralhadoras. Você precisava de alguma outra forma para poder se esconder. Então você faz um buraco no chão, normalmente tinha 2 metros de profundidade, e os soldados passam a se colocar ali embaixo. Então essa guerra de trincheiras, a gente chama também ela popularmente como guerra de posições, tá? Por quê? Porque agora você vai passar a ter numa frente uma trincheira, um espaço gigantesco de uma para outra, que é o que a gente chama aqui, ó, outra sublinhada, de terra
de ninguém. E qual é o objetivo da guerra de trincheiras? Por que a gente chama ela de guerra de posições? É literalmente dominar a trincheira que está na sua frente. Esse é o seu objetivo. Você está numa trincheira, você tem outra de um inimigo à sua frente. O seu objetivo é sair da sua e dominar a do outro. E assim ganhando posições dentro da guerra. Só que o problema é que esse território entre uma trincheira e outra é muito hostil. Por quê? Porque ali tem mina terrestre, ali metralhadora te atinge, ali cai bomba na sua cabeça de morteiro, ali cai gás mostarda, cai gás cloro, cai tudo naqueles lugares ali. E aí justamente esse território é a chamada Terra de Ninguém. Esse era o objetivo, sair de uma trincheira, passar pela Terra de Ninguém e chegar até a outra trincheira. E aí, dentro dessa guerra de posições, né, desse domínio de trincheiras, aonde que aconteceram principalmente? Na França e na Bélgica. Aí você começou a ter a ação muito famosa de tuneleiros. Né? O que eram tuneleiros? Eram pessoas que começaram a fazer túneis. Eram pessoas que se recrutavam no exército, né, se alistavam, e eles literalmente se comprometiam a construir um túnel entre uma trincheira e a outra. Então o cara ia lá e tinha a missão de construir um túnel que fosse de uma até a outra para que você chegasse como elemento surpresa. O que não funciona necessariamente todas as vezes. E aí, ó, a guerra ficou, cara, isso aqui atrasou completamente a guerra. Essa guerra de trincheiras que fez justamente com que ela durasse mais de 4 anos. Óbvio também que você tem outra questão. Essas tecnologias de guerra, como por exemplo o gás mostarda e tudo mais, eram tecnologias desenvolvidas para justamente tentar fazer com que os soldados saíssem das trincheiras. Era uma ideia de que se você tivesse essas armas químicas, que hoje são proibidas, tá? Hoje ninguém pode utilizar armas químicas em batalha, embora sejam utilizadas ainda, mas a ideia era justamente você jogar essa arma química ali e fazer o cara sair, mas isso acabava prendendo também as pessoas, porque ninguém conseguia atravessar a terra de ninguém. Então, no final de contas, você ficava dias e dias sem batalha, porque ninguém cruzava a terra de ninguém para chegar até o outro lado e enfrentar os soldados. Inclusive, quem viu Mulher Maravilha, aquela cena que ela sai, né, da trincheira, a Mulher Maravilha, o filme se retrata na Primeira Guerra Mundial, quando ela levanta da trincheira, vai de um lado até o outro, ela atravessa a terra de ninguém. É aquilo ali que é a terra de ninguém, um espaço entre uma trincheira e a outra. As batalhas mais famosas que aconteceram na Primeira Guerra Mundial durante as trincheiras foram as batalhas de Neuve-Chapelle, Champagne, não é a bebida, tá? Pelo amor de Deus. Verdun e Somme. São as batalhas mais famosas aí da Primeira Guerra Mundial que aconteceram por causa das trincheiras. Óbvio que isso atrasou muito o conflito. O conflito se arrastou por mais tempo do que qualquer um esperava. Então, como ele se arrastou por mais tempo do que qualquer um esperava, você começou a ter gastos excessivos dentro da guerra. A galera começou a gastar mais do que se pensava que ia gastar. Então, quando chega ali perto de 1918, o dinheiro está acabando. O dinheiro de todo mundo, da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Bélgica, o dinheiro de todo mundo está acabando. Então, como o dinheiro de todo mundo está acabando, você tem que buscar alguma outra solução. É importante a gente lembrar que depois de 1914 a Itália trocou de lado. A Itália se tornou a pior coisa não, uma das piores coisas que o ser humano pode ser, que é o vira-casaca, né? Então os italianos trocaram de lado em 1915 com a promessa, né? A Tríplice Entente fez a promessa que caso eles trocassem de lado, eles iriam receber novos territórios caso a Entente vencesse a guerra. Então a Alemanha basicamente batalhou sozinha junto com o Império Austro-Húngaro. O Império Turco-Otomano até tenta oferecer alguma ajuda, mas não chega a ser de grande valia, não. As grandes batalhas mesmo, as grandes ajudas mesmo foram do Império Austro-Húngaro e da Alemanha, né? Foi essa galera aí mesmo que lutou frente a frente, que lutou nas frentes de batalha e tentou, obviamente, ganhar aí o conflito. Bom, as condições de vida dentro dessas trincheiras eram, obviamente, uma merda, tá? Era, obviamente, horrível, porque a trincheira é literalmente um buraco no chão. Como a trincheira é um buraco no chão úmido, é um buraco no chão onde passa rato, é um buraco no chão onde você tem doença, onde você tem um monte de bicho que não era para estar ali. Então, é um lugar extremamente ruim, tá? De se viver. Tanto que você tinha doenças que matavam dentro dessas trincheiras, que eram doenças
tipo, hoje, basicamente, facilmente tratáveis, né? Como, por exemplo, frieira. Frieira matava muito, porque o cara tava com frieira, dava fungo no pé, tinha que amputar o pé. Aí tu amputava o pé. Aí depois de amputar o pé da pessoa, tu ia lá para poder... Como é que é a palavra? Ah, para suturar. Não tinha como suturar porque tu estava no meio da trincheira. Ambiente úmido, cheio de rato, dava infecção, febre, a pessoa morria. Então, frieira matava, cárie matava muito, porque a cárie, obviamente, se você não escovar os seus dentes, se você tiver cárie e não tratar essa cárie, aí pode ir pro seu coração, e aí você morre por causa do coração. Então, cárie, frieira, isso matava muito na Primeira Guerra Mundial, e principalmente por causa das péssimas condições que você tinha dentro dessas trincheiras, que eram literalmente buracos enormes dentro do chão, onde você atolava um monte de soldado. Então, ó, olha aí as descrições de alguns soldados. A primeira é desse rapaz aqui, ó, do Horace Ham, soldado do exército britânico. O Horace Ham ele descreve, ó, éramos mais de 800 homens, ó, eles eram 800 homens e só 100 regressaram. Então, 700 homens morreram naquela trincheira. Olha quanta gente. Disseram-nos que íamos cortar as comunicações dos alemães, que ficariam poucos alemães depois dos bombardeamentos. Mas o que fizeram foi proteger-se nas trincheiras. Quando o bombardeamento acabou, saíram, montaram as metralhadoras e dizimaram os nossos. Então, olha aí na ideia de que os alemães eles acabaram se escondendo dentro das trincheiras e aí quando eles chegaram lá, foram bombardeados. O outro relato aí é do George Lutz, que é um veterano francês. Lembra como era a vida nas trincheiras. Podíamos, por exemplo, estar na trincheira e jogar cartas e o nosso parceiro morrer de repente no bombardeio. Acabou, morreu. Já, olha que frase pesada, ó. Já não dávamos uma importância... Estou tentando sublinhar ao mesmo tempo que eu leio. Já não dávamos uma importância extraordinária à perda de alguém. Então, a trincheira, ó, era uma vida impossível. Era uma vida impossível. Tínhamos piolhos, não nos lavávamos e no inverno a trincheira era um amontoado de lama. Então olha aí, a trincheira era um amontoado de lama no inverno porque chovia, não tinha como tratar, ao mesmo tempo era cheio de piolho, era todo mundo doente e você teve uma banalização da vida muito grande, porque a qualquer momento teu amigo podia tomar um tiro e no final das contas você nem percebia que isso estava acontecendo. Mas a guerra não durou para sempre, porque se tivesse durado para sempre, nós seremos em guerra até hoje ou a humanidade tinha acabado. E o grande ano, né, o ano mais decisivo da Primeira Guerra Mundial, foi o ano de 1917. Né? 1917 aí que foi há 103 anos atrás. Por que, né, 1917? Porque como a gente ainda vai ver aí nas aulas de História Geral, em 1917, a Rússia sai da guerra, através do Tratado de Brest-Litovsk. Porque o que aconteceu? Em 1917, a Rússia entrou, obviamente, no processo da Revolução Russa, tá? Que é um processo aí da primeira revolução socialista da história do mundo. E isso aí é tema para outra aula. Mas por causa dessa revolução socialista, em 1917, os russos saíram do conflito, né? O Vladimir Lenin, que era o líder, acaba tirando os russos do conflito através da paz de Brest-Litovsk, que ele mesmo não concordava, ele achava, quer dizer, ele queria sair da guerra, mas ele achava os termos da paz de Brest-Litovsk extremamente ruins para a Rússia, porque ele acabou tendo que perder muito território, teve que ceder um monte de território para a Alemanha e ainda pagar indenização para os alemães. Mas enfim, a Rússia sai em 1917 e ao mesmo tempo a gente tem a entrada dos Estados Unidos da América. A entrada dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América que entraram no conflito em 1917 por dois motivos. Primeiro, a garantia de pagamento dos empréstimos da Entente. Como assim? Cara, você tem que fazer uma escolha durante a guerra. Você tem que basicamente apostar em quem vai ganhar aquele conflito. Os norte-americanos apostaram na Tríplice Entente. Então, o que eles fizeram? Começaram a pagar um monte de empréstimos. Como eu disse para vocês, a guerra foi se arrastando tanto que chegou uma hora que ninguém mais tinha dinheiro para financiar aquela guerra. Cara, uma guerra gera um custo muito grande. Você tem que ter roupa
para os seus soldados, você tem que ter armamento para os seus soldados, você tem que ter comida para os seus soldados, você tem que ter um monte de coisa, bebida, água. Cara, o exército americano na época, quando ele entra na guerra, além de tudo isso, cada soldado alemão tinha direito a ganhar um maço de cigarro por dia. Imagina, se você tem um exército de 2 milhões de soldados, são 2 milhões de maços de cigarro todo dia que você tem que dar para o seu soldado. Então, a guerra gera custos muito grandes, né? Ela gera um pagamento ela gera um financiamento, e aí por isso os Estados Unidos escolheram justamente financiar a Tríplice Entente. Só que quando a gente chegou em 1917, se passou por um problema muito grande. Que problema grande era esse? A Entente estava perdendo. Em 1917, a Tríplice Entente estava perdendo o conflito. A Tríplice Entente estava perdendo o conflito em 1917, justamente aí porque a Alemanha estava cada vez mais poderosa junto dos austríacos e eram eles que estavam vencendo as principais batalhas. Então, os norte-americanos eles entram principalmente por uma garantia dos empréstimos da Entente, porque se a Tríplice Entente perde, ela não vai pagar o que ela está devendo para os norte-americanos. Então, eles precisam que a Tríplice Entente vença. Então, como eles precisam disso, eles vão entrar na guerra para garantir a vitória da Inglaterra, da França e do Império Russo já tinha saído, né, na Inglaterra e da França, para que pagassem os empréstimos que os norte-americanos concederam. Ao mesmo tempo que a gente tem um outro acontecimento muito importante, que é o chamado Telegrama Zimmermann, né, que foi um telegrama do embaixador alemão para o embaixador o ministro das Relações Exteriores alemão para o embaixador alemão no México. E aí, dentro desse telegrama, que a Alemanha tinha lançado uma guerra submarina, né, na ideia de que ela poderia vencer a guerra por debaixo dos mares. Então, a Alemanha, dentro desse seu contexto, o que ela fez? Ela começou a enviar mensagens codificadas escondidas. E aí o telegrama Zimmermann, ele era um telegrama para o embaixador alemão no México, convencer o presidente do México a fazer uma ofensiva contra os norte-americanos. Que caso ele fizesse uma ofensiva contra os norte-americanos, o México receberia, pós-vitória, um monte de territórios norte-americanos. O México receberia parte do território dos Estados Unidos como pagamento pela guerra. E aí, obviamente, quem interceptou esse telegrama foi o exército britânico, e os britânicos passaram isso para os americanos, e aí eles, obviamente, entraram em parafuso, ficaram possessos com isso, e entraram na guerra para justamente impedir a Alemanha de cumprir os seus planos. Então, os Estados Unidos entrou na guerra por dois motivos. Primeiro, para impedir o crescimento da Alemanha e por causa do telegrama Zimmermann, e segundo, para garantir que os empréstimos feitos à Entente seriam pagos no futuro. E aí a gente teve a criação aí desse personagem muito famoso da história dos Estados Unidos, o tio Sam, né? O Uncle Sam, que na verdade o tio Sam, enquanto figura, ele existe desde o século XIX, né? Porque na Segunda Guerra da Independência norte-americana, lá em 1812, os norte-americanos, os soldados do norte de Nova York, eles diziam que quem mandava carne para eles era o tio Sam, o Uncle Sam, porque o nome do cara que fornecia a carne para o exército era Samuel. E aí a carne ela vinha escrito U.S, só que não era de Uncle Sam, era de United States. Mas aí eles acabaram criando essa ideia de que quem mandava a carne era o tio Sam, o Uncle Sam. E aí o governo americano aproveita esse estereótipo, esse passado do tio Sam que ajudava durante a guerra e cria a imagem dele para poder incentivar os jovens norte-americanos a se alistarem no exército, né? Aí está o tio Sam aí, vestido dos Estados Unidos, apontando: eu quero você, I want you for US Army, ou seja, eu quero você para o exército dos Estados Unidos. E aí a guerra acaba. Por que a guerra acaba? Porque você tem de um lado a Áustria já derrotada, que não conseguia mais suportar a batalha, e você tinha uma Alemanha literalmente lutando sozinha contra outros dois, sendo que a Alemanha tinha lutado durante 3 anos um conflito, os Estados Unidos, ou a França durante 3 anos, a Inglaterra 3 anos. Eles estavam muito enfraquecidos. Os norte-americanos entram em 1917, dão um golpe final e ganham a Segunda Guerra Mundial de fato. Eles reativam aquele conflito de movimentos, as trincheiras ficam um pouco de lado, eles vão mesmo de frente, tem mais soldados, está todo mundo descansado, tem mais armamento, e acaba a guerra lá em 1918, quando a Alemanha assina oficialmente a sua rendição. Então,
o final da guerra aí acaba sendo muito ligado a uma ofensiva final dos Estados Unidos. Então, essa ofensiva final dos Estados Unidos foi marcada aí, pelo fim do conflito. Depois que acaba-se a guerra, ele tem que fazer os chamados tratados de paz, né? A Alemanha, inclusive, que era um império, acabou sofrendo aí um golpe de Estado dado por republicanos. Acabou-se o Império Alemão, ele se dissolveu e se formou a chamada República de Weimar, que inclusive a gente tem que falar sobre ela aí na aula sobre a ascensão nazifascista, porque tem um papel muito importante. Mas a Alemanha, o Império foi dissolvido, foi feita uma nova república, assinada lá na cidade de Weimar, e aí você tinha que fazer os tratados de paz. Então, a primeira proposta foi feita por esse carinha aqui que está na imagem para vocês, o presidente dos Estados Unidos, o senhor Woodrow Wilson. Tá? E aí o Woodrow Wilson, ele propôs a chamada Paz de Wilson. A Paz de Wilson, que fica conhecida, né, historicamente como a paz impossível. Tá? Por que ela era impossível? Porque o Wilson propunha basicamente que ninguém fosse responsabilizado pela guerra. Como os Estados Unidos viviam dentro de uma economia liberal, o Wilson acreditava que era necessário se manter a paz com todos os países, impedir o conflito entre, de um lado e de outro, para justamente valorizar o crescimento financeiro de todo mundo. Mas a guerra foi feita num sentimento nacionalista, né? Patriotismo é amor aos seus, nacionalismo é ódio aos outros. Então, França e Inglaterra não permitem que isso aconteça. Ele também propunha que não se pudesse mais fechar acordos secretos de um país para o outro, ou seja, se você fosse fazer um acordo diplomático, você tinha que revelar tudo que está escrito ali, nada poderia mais ser secreto. Inclusive, isso é um critério utilizado hoje. Mas a paz de Wilson não foi aceita, porque ela não responsabilizava ninguém. E aí, a paz aceita de fato foi justamente o Tratado de Versalhes, assinado na França. Inclusive, o presidente Woodrow Wilson não assina, ele nem estava lá quando foi feito o Tratado de Versalhes. Ele tinha se afastado da reunião por problemas de saúde. O Tratado de Versalhes, que é conhecido como a paz forçada, porque o Tratado de Versalhes ele tem algumas medidas que são muito importantes para a gente compreender uma parada. Olha só, o Tratado de Versalhes ele culpabilizou a Alemanha pelo conflito, ou seja, a Alemanha foi considerada oficialmente a culpada pela guerra. Por isso que não é nem novidade que, se vocês olharem dentro do cinema, de Hollywood, quando sempre vocês verem filme de Primeira Guerra Mundial, a Alemanha sempre é representada como um inimigo. Pode ser dentro também de Mulher Maravilha ou 1917, que é um filme mais famoso, que é mais recente. Então a Alemanha foi culpabilizada pela guerra, teve que pagar a indenização aos países vencedores, teve que desmilitarizar a Renânia. O que é a Renânia? A fronteira entre a França e a Alemanha. Então ali não podia mais ter forças armadas e ainda teve que devolver para a França os territórios de Alsácia e Lorena. Então foi culpada pela guerra, pagou a indenização aos vencedores, teve que desmilitarizar a Renânia, devolveu os territórios de Alsácia e Lorena e deu aos franceses a concessão das minas de carvão por 15 anos, teve que manter o seu exército abaixo de 100 mil homens, não podia ter mais de 100 mil homens no exército alemão, e a Alemanha ficou proibida ainda de produzir qualquer tipo de armamento bélico, não poderia mais se ter indústria bélica dentro da Alemanha. Então, assim, o Tratado de Versalhes ele joga a Alemanha no chão, né? Ele joga a Alemanha no chão, ele bota a Alemanha numa situação de pobreza muito grande mesmo. Isso vai gerar uma inflação tão grande na Alemanha que em novembro de 1923, um marco alemão, que era a moeda vigente, quer dizer, um dólar americano, ele comprava 4 bilhões de marcos alemães. Então a situação de crise era muito forte dentro da Alemanha. A Europa toda passou por uma crise, a Europa toda teve que se reconstruir pós Primeira Guerra Mundial, mas a Alemanha foi quem mais se ferrou dentro de tudo isso. Ainda dentro desse processo todo, houve aí a tentativa de criação da chamada Liga das Nações, tá? A Liga das Nações, que seria um protótipo do que hoje a gente chama de ONU, né? Seria uma liga aí formada pelos países vencedores da Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, a Alemanha não podia participar da Liga das Nações, ficou proibida de fazer isso. Ela só tinha que aceitar as determinações. Aqui está o símbolo para vocês da Liga das Nações. League of Nations, Société des Nations. Não sei falar francês, acho que eu tentei falar aqui. Mas enfim, então se criou a Liga das Nações para tentar evitar
outros conflitos mundiais. O que obviamente não funcionou, porque a gente teve a Segunda Guerra Mundial em 1939. Então não teve muita repercussão aí a criação da Liga das Nações. O que a Liga das Nações produziu de legal foi um livro. Na época lá, o Einstein mandou uma carta para o Freud, e aí ele mandou uma carta perguntando por que existia a guerra. Aí o Freud respondeu, que é tipo assim, a carta do Einstein é gigantesca, do Freud também é. Aí o nome desse livro é o Porquê a Guerra, que porra, é o Einstein e o Freud analisando por que existe um conflito militar tão grande assim. É muito maneiro mesmo esse vídeo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, qual é o saldo da Primeira Guerra Mundial, então? O saldo da Primeira Guerra Mundial é uma Europa arrasada, 8 milhões de mortos pelo conflito, sendo 1.800.000 alemães, 1.700.000 russos e o resto é dividido entre os outros. 8 milhões de mortos em combate, aproximadamente 20 milhões de feridos, 8 milhões de mortos, 20 milhões de feridos, uma Europa quebrada, financeiramente e politicamente, o que permite uma ascensão dos Estados Unidos. Então, qual é o saldo disso tudo? Uma Europa quebrada financeiramente, uma Europa quebrada politicamente, a ascensão econômica dos Estados Unidos, que é o que sai, né, grandão de tudo isso, porque os Estados Unidos nunca teve que enfrentar uma guerra desse porte dentro do seu território, então é muito mais fácil. A ascensão dos norte-americanos e, dentro desse contexto todo de crise que a gente tem dentro da Europa, permite, obviamente, a ascensão nazi-fascista. Porque, lembre-se sempre disso, discursos autoritários só crescem em momentos de crise. Quando não tem crise, quando não tem nada, ninguém está falando em matar os outros. Mas quando tem crise, quando começa a ter situação difícil, aí todo mundo quer matar todo mundo, obviamente você já vai culpar alguém. No caso da Alemanha, você vai culpar o judeu. Você vai culpar alguém, tem que matar aquele alguém para resolver o problema. Então, essa crise política, que foi muito mais, política e financeira, que foi muito mais grave na Alemanha. Lembra? $1, 4 bilhões de marcos alemães. Precisava de 4 bilhões de marcos para comprar $1. Sem noção, o que custava $1 na Alemanha em 1923? Um maço de cigarro. Para comprar um maço de cigarro, você precisava de 4 bilhões de marcos alemães. Então, a situação na Alemanha é muito ruim, é a pior de todas. A Itália também vai entrar numa crise muito grande, porque tudo aquilo que foi prometido para a Itália, território, indenização, não ganhou nada, né? Bem feito, né? O troco vira-casaca não ganhou nada. Então os vira-casacas italianos não ganharam nada, a Alemanha foi a que mais se ferrou. Só quem saiu bem, saiu grandão, Estados Unidos da América. Foi o único país que saiu numa moral gigantesca, produzindo pra caraca, cheio de grana e como vencedor da guerra. Inglaterra e França saem quebradas, mas vão ter a ajuda dos Estados Unidos para se reerguer. A Alemanha sai totalmente destruída, Itália também. E por isso, inclusive, é onde vão crescer primeiro esses dois discursos autoritários, né? O nazifascismo. A Rússia vai estar passando por seu processo de revolução russa, é outra história. Tanto que teve um cordão sanitário, né? A ideia de você isolar a Rússia para que ela não participasse do Tratado de Versalhes, nem do Tratado de Saint-Germain, por exemplo. O Tratado de Saint-Germain, só para ilustrar, é o tratado em que a Áustria tinha que reconhecer a independência da Hungria, e aí se separava o Império Austro-Húngaro, passava a se ter a Áustria e a Hungria e outros pequenos territórios ali em sua volta. Então, uma grande consequência da guerra, uma crise financeira e política na Europa que permite a ascensão de discursos autoritários. Então, queridos, tranquilo? Espero que tenha sido fácil para vocês, espero que vocês tenham entendido. Isso aí é a Primeira Guerra Mundial, um dos maiores conflitos armados da história da humanidade, com saldo aí, obviamente, de 8 milhões de mortos em conflitos e 20 milhões de feridos. A situação vai piorar dentro da Europa. Vai piorar tanto até a gente chegar à Segunda Guerra Mundial, lá em 1939, que basicamente tem os mesmos atores envolvidos, né? O próprio Winston Churchill, que era o primeiro-ministro inglês, dizia que a Segunda Guerra Mundial era uma continuação da primeira, né? Ele dizia, de fato, essa guerra é uma continuação da outra. Mas enfim, isso aí é assunto para a próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido aí basicamente um pouquinho do conflito e quem sabe aí a gente se vê em outra aula. Tranquilo? Então, fica na paz, fica bem, abração, vamos que vamos. Beijo!